Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira, 18 de abril, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Suzane procura a Leia e diz que ela quer limpar o nome do marido dela, ajudando ela a tentar provar que o Ralph está vivo. Leia fica olhando para ela. Clóvis, irritado, diz para Josimar que o safado do Orestes inventa uma história dessas para cima dele e morre logo em seguida. Josimar manda ele ficar calmo. Como é que eu posso ficar calmo se o próprio delegado acreditou na história que esse sujeitinho inventou a ponto de chegar a me prender aqui? Josimar diz que ele não estava preso. Ele apenas era hóspede dele. O que é isso? Vamos parar com essa brincadeira. Josimar diz que deixou ele lá para esfriar um pouco a cabeça. A nossa missão agora é encontrar esses dois sujeitos que o Dr. Orestes contratou para que matassem o Ralph. Aí nós encerramos o caso. Clóvis pergunta como eles vão encontrar esses dois sujeitos. Josimar olha desconfiado para Clóvis e diz que Orestes falou que foi ele quem levou ele até os dois. Clóvis se irrita novamente e diz que isso é mentira. Ele jamais foi empresário de jagunço e também nunca extorquiu ninguém na vida dele. Josimar diz que ele acredita e pede para Clóvis trazer os dois que eles encerram esse caso. Clóvis diz: tá, tudo bem, eu vou procurar. Eu não sei aonde, mas eu vou procurar. O delegado Bordon diz para Bruno que Valdir falou para ele que Jeremias foi para a Itália. Bruno pensa que Jeremias levou a Luana com ele e o chama de velho safado. Bordon manda ele não tirar conclusões apressadas. Bruno diz que Jeremias é capaz de tudo. Judite atende o telefone e diz que é da casa do seu Jeremias Berdinazzi. Pergunta quem é que está falando. Sou eu, Bruno Mezenga, dona Judite. Judite pergunta o que ele quer. Eu quero falar com o maledito do seu patrão. Judite diz que Jeremias foi para a Itália e levou a Luana com ele. A senhora não mente para mim, porque senão eu vou aí. O senhor pode vir, senhor Bruno Mezenga, porque a Luana não está aqui. O meu patrão viajou sozinho para a Itália. Aliás, ele viajou achando que ela estava aí com o senhor. E com licença. Judite bate o telefone na cara de Bruno. O delegado Bordon pergunta para Bruno o que foi. O maledito acha que ela está aqui comigo. Zé do Araguaia diz para Dona Ana que o que a Luana fez com Bruno foi muita ingratidão. Dona Ana diz que não acha que deve ser ingratidão. Ela deve estar magoada com alguma coisa que fizeram para ela, senão ela não teria feito essa loucura. Zé diz que por causa de Luana, Bruno está esquecendo até dos negócios dele. Ele deve estar aflito, coitado. Zé diz que estão falando que a Luana deu a arma do tio para o seu Bruno matar ele. O Heré fica só escutando a conversa dos dois. Mas que barbaridade, Zé. Parece que alguém baleou o maledito e o patrão está enrascado. Ele e a Luana. Ai, meu Deus do céu, que besteira. Ô, Zé, você imagina que o nosso patrão iria fazer uma coisa dessas? O Heré se mete e diz: patrão de pai mata. Dona Ana diz para Zé do Araguaia que o Heré vive repetindo isso. O Heré repete: patrão de pai mata. Zé do Araguaia fica olhando para ele. O senador chega na casa da família dele e cumprimenta Maria Rosa. Ela diz que está muito bem e espera que o senador também esteja. Ele diz que está bem e agradece a ela. Ela diz para ele se sentir em casa. Liliana pergunta para o pai se ele está legal. E ele diz que está legal. Rosa diz que pelo menos ele está com uma ótima aparência. E você também, Maria Rosa, está com uma aparência excelente. Liliana é irônica e diz que parece que os dois estão muito bem, né? Rosa olha séria para a filha e manda ela deixar de coisa. O senador pergunta como estão as coisas por lá. Ela diz: sem problemas, as contas estão pagas e estamos gozando de ótima saúde. Rosa pergunta como estão as coisas lá em Brasília. O senador diz que as coisas estão bem, até onde podem estar. Eles tiveram um final de ano muito tumultuado. Rosa diz que viu ele na televisão falando sobre o novo imposto da terra. Ele diz que conseguiram aprovar um novo imposto rural. Eu parabenizo pela sua atuação. O senador, todo sem graça, agradece e Liliana diz que a mãe dela está por dentro e que ela tem acompanhado tudo. O senador olha para Rosa e diz que isso é excelente. Rosa pede desculpas ao senador e diz que ela estava de saída. Eu não sabia que você ia chegar e já havia assumido um compromisso anteriormente. Ele manda ela ficar à vontade. Rosa diz até logo, Roberto. Liliana dá tchau para a mãe dela e manda ela se cuidar. Não se preocupe, filha, tchau. O senador diz para Liliana que parece que a mãe dela está muito bem. Ela está ótima, pai. O senhor não reparou que ela nem perguntou pela Chiquita?
Ela não perguntou? Não? Não perguntou, é verdade. Liliana pergunta como vai a Chiquita. Agora sou eu quem estou perguntando. Ele diz que a Chiquita arrumou outro emprego e parece que ela está bem. Escuta, que compromisso é esse que a sua mãe tem? Liliana diz que não é nada de importante. A mãe dela está se virando para arranjar emprego. Ele fica surpreso e diz que está o quê, filha? Liliana repete que a mãe está se virando para arrumar um emprego. O senador fica pensativo e diz se virando. Lia chega em casa e vê Bruno com uma cara de preocupado e pergunta se a Luana não deu notícias. Bruno diz que ela não deu. Lia pergunta se a Luana nem sequer telefonou para dizer que está tudo bem com ela. Ele diz que nem isso. Lia diz que é sacanagem da Luana. Bruno manda ela deixar isso para lá e pergunta como ela está. Eu tô bem, pai. Nós viemos passar uns dias aqui, tudo bem? Claro, minha filha, a casa é sua. Lia diz que está preocupada com ele, porque não é legal ver ele assim desse jeito. Bruno tenta disfarçar dizendo que está tudo bem para ela não se preocupar. Oh, meu Deus, por que ele não esquece essa caipira? Dona Joana diz para Luana que ela tem que cuidar do bebê dela, que vai nascer. Ela diz mais que nada, Dona Joana. O meu filho vai nascer com os facões na mão. Joana olha assustada para Luana. Maria Antônia avisa para Luana que quando a barriga dela crescer mais, eles não vão deixar ela ir para Lida. Dona Joana diz que lá não tem lei para proteger mulher barriguda. Luana diz que ela vai continuar trabalhando, nem que o filho dela tenha que nascer no meio do canavial. Dona Joana acha um absurdo o que Luana está falando. Jacira conta para Regino que Mauriti teve lá de novo perguntando pela Luana. Eu já falei para ele mais de 1000 vezes que ela não apareceu por aqui, de acho. Mas o que será que aconteceu com ela, Regino? Eu lá vou saber, eu tô mais preocupado com o dinheiro que o governo prometeu dar pra gente. Jacira diz que se pelo menos eles pudessem pegar algum no banco, que ideia mais besta. Primeiro porque o banco não empresta, e se emprestar a gente vai ter que plantar para eles e não para nós. Você até parece que já esqueceu como nós viramos sem terra, de acho. Ela diz que parece que é mais difícil ser com terra do que sem terra. Dona Joana e Maria Antônia ficam fazendo perguntas para Luana sobre o pai do filho dela. E Luana diz que o pai do filho dela é um rei. Enquanto isso, Bruno está triste pensando que a Luana não foi embora sozinha. Ela levou um filho dele com ela. Não queira ter o meu filho por esse mundo, pelo amor de Deus. Maria Antônia pergunta de que rei ela está falando. Ela diz que é uma pessoa que ela gostou muito, mas que não deu certo. Liliana diz para o senador que a mãe dela passou a se interessar pelo trabalho dele e que um dia ela até confessou sentir orgulho dele. Ele diz orgulhosa de mim. Liliana diz orgulhosa sim. O que está acontecendo com a sua mãe que não me perguntou pela Chiquita quando eu cheguei aqui? Liliana diz que Rosa não está mais preocupada com a Chiquita. Ela está em outra agora. Ele pergunta como em outra. Ela descobriu que está viva. O senador diz todo sem graça. Ela está viva, muito bom. O senhor pode ficar certo que ela não vai mais pegar no seu pé agora. Ele diz que isso também é muito bom. Mas já que ela não perguntou, eu pergunto como é que está a Chiquita. O senhor mandou ela embora e nunca mais a viu? Bom, eu acredito que a Chiquita esteja bem. Ela arrumou outro emprego e de vez em quando ela vai lá no meu apartamento visitar a nova empregada, que é muito amiga dela. Liliana diz amiga. Na certa ela vai lá ver a dona Quitéria. O senador confessa que Chiquita vai lá para ver ele e diz que isso chateia muito ele. Liliana pergunta se chateia mesmo. Mas o que é isso, filha? Vai tomar o lugar da sua mãe agora? Não, pai, desculpa, mas eu sei que a Chiquita é apaixonada pelo senhor. Ela me confessou. O senador diz que sabe e ele continua tentando pelo menos a ser um homem sério. Liliana diz que ela não está dizendo o contrário. Rosa chega e fica surpresa ao ver eles ainda acordados. Ele diz que estava lá conversando com a filha dele. Ela lamenta não ter chegado mais cedo porque a conversa se prolongou. Ela olha para Liliana e pergunta se o quarto do pai dela está arrumado. Ela olha para o pai e diz, não, mas é que eu pensei que... Rosa diz que mandou a empregada arrumar e manda a Liliana ver se ela fez isso. Ela diz, boa noite, senador. Ele diz, boa noite, Maria Rosa. Liliana diz para o pai dela que se ele quiser dormir no quarto dela, ela dorme no outro. Ele diz que não precisa porque ele dorme em qualquer lugar. Liliana vê como o pai dela está pensativo. Judite recebe o telefonema de Otávio e diz que está tudo bem por lá e que Jeremias ainda não ligou da Itália e que o delegado Valdir esteve lá de novo. E ele também ainda não tem nenhuma notícia da Marieta. Judite diz que a Rafaela deve estar com o coração na mão com essa viagem de Jeremias e que eles vão ter novidade das brabas quando ele voltar. Rosa pergunta para o senador se ele pretende passar todo o recesso dele lá. Ele fica olhando sério para ela.
Liliana diz para Maria Rosa que o pai dela está na casa dele. Eu sei que ele está na casa dele e também não sou contra ele ficar. Ele agradece a ela e Rosa diz que é porque ele tem tantos compromissos em Brasília, mesmo durante os recessos, que ela não quer que ele se prenda por causa delas. Ele diz que não vai se prender. Rosa diz para Liliana que era sobre isso que ela estava falando. Liliana pede para ela baixar um pouco a bola. Rosa diz que ela quer que o senador saiba que daqui para frente ela continua sendo apenas uma eleitora dele, nada mais do que isso. Ela olha para ele e diz que torce por ele. Ele agradece e Maria Rosa se levanta da mesa. Ele diz para Liliana que pelo menos a mãe dela vai continuar sendo eleitora dele. Eu não te disse que a mamãe estava em outra, pai? O que você acha, minha filha, do seu pai arrumar um emprego para sua mãe, já que me parece que ela está com tanta vontade de trabalhar? Liliana diz justamente agora que o governo está enxugando a máquina do Estado, o senhor vai jogar fora os seus princípios? Ele fica pensativo. Dona Quitéria chama a atenção de Chiquita por ela estar mexendo nas coisas do senador. Chiquita pede para ela deixar ela lá e não amolar ela. Quitéria diz que não está certo, ela está lá mexendo nas coisas do senador. E Chiquita diz que aquilo lá são projetos que o senador colocou somente no papel. São sonhos dele, ele é um idealista maravilhoso. Sei, você é apaixonada por ele, né? Chiquita diz que é sim, mas não sabe se é por ele ou pelos ideais dele. Leia conta para Marita que Suzane esteve querendo conversar com ela. Marita, parece que todas as amantes do Ralph resolveram me procurar. E ela te contou o que aconteceu com o marido dela? Ela diz que contou, morte súbita. Marita diz que coisa, não? Leia pergunta se ela foi lá para contar isso para ela. Você vai chorar a morte do marido de Suzane agora? Marita diz, eu não, eu quero que ele vá para o inferno. Leia pergunta por quê. Marita diz que foi Orestes quem mandou matar o Ralph. Leia diz que ela está sabendo que foi ele quem mandou surrar o Ralph. Marita diz e matar também. O delegado e o detetive Clovis já não tem mais nenhuma dúvida disso. E eu acho melhor você parar de ficar falando que o Ralph está vivo, porque eles já estão sabendo que ele não está vivo. Leia diz que a Suzane esteve lá pedindo para ela exatamente o contrário. Marita diz para livrar a cara dela, porque ela estava junto naquele iate quando tudo aconteceu e foi ela quem atraiu o Ralph para aquele iate naquele dia. Leia pergunta como ela está sabendo de tudo isso. O detetive Clovis me contou e esse tal de Orestes quase colocou ele numa fria. Ele acusou o detetive de ter contratado os matadores para ele. Parece que o detetive Clovis confia muito em você, não é mesmo, Marita? Ela diz que ele gamou nela. Clovis vai até o apartamento de Leia e diz que ele precisa conversar com ela por 2 minutos. Ela manda ele entrar. Ele pede desculpas por ter voltado e diz que trata-se de um assunto muito sério. Leia manda ele se sentar. Clovis pergunta para Leia se por acaso o marido dela tornou a telefonar para ela. Ela diz que não. Clovis pergunta se ela tem certeza que os telefonemas que ela andava recebendo era mesmo dele. Leia pergunta por que ele está perguntando isso para ela. A senhora tem a certeza que estava falando com seu marido? Leia diz que tinha, mas hoje ela não asseguraria isso. Clovis pergunta por quê. Leia diz que a ligação estava péssima e o Ralph não telefonaria para ela para pedir dinheiro, tendo mais de 1 milhão à disposição na conta dele. Clovis diz dinheiro que ele roubou da senhora. Leia diz que Ralph não roubou o dinheiro dela, ele era marido dela e ela confiou nele. Clovis diz era o seu marido. Leia acaba falando que eles já estavam separados quando Ralph morreu. Clovis pega no ar o que ela falou e diz quando ele morreu, quer dizer que agora a senhora já está aceitando a ideia de que seu marido esteja morto. Leia diz que está. Então aquele corpo lá no Instituto Médico Legal... Leia diz que podia ser o dele. Ela não olhou direito. Era tudo horrível demais. Ela não teve nervos para reparar em qualquer detalhe. Clovis diz que ele entende ela. Ela diz que depois ela não queria aceitar a ideia de que ele tivesse morrido, porque ela amava o Ralph. Clovis pergunta sobre a correntinha. E Leia volta atrás no que disse e afirma que era de Ralph a correntinha. Clovis pergunta por que ela disse que não era. Porque eu odiava tudo que ele ganhava das amantes dele, detetive. Ele diz que isso também é bastante compreensivo. Nós já sabemos quem assassinou seu marido, dona Leia. Leia fica preocupada.